Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula, a nossa terceira aula da disciplina Contabilidade Avançada. E na aula de hoje estaremos trabalhando o tema Consolidação das Demonstrações Contábeis, ok? Para quem ainda não me conhece, embora já estamos aqui no terceiro encontro, eu sou o professor Aguinaldo Pereira e estou trabalhando essa disciplina com você. Na nossa primeira aula, vimos reorganização societária, transformação societária, dissolução, extinção e liquidação de uma empresa. Na nosso segundo encontro, falamos de avaliação de investimento, onde trabalhamos alguns casos práticos, falando do método de avaliação pelo custo de aquisição e do método de avaliação de equivalência patrimonial. Na aula de hoje, então, vamos dar continuidade, sequência nessa disciplina tão importante, falando da consolidação dos demonstrativos contábeis. Qual a importância desta ferramenta, desse mecanismo para fim de tomada de decisão, legal? Então vamos lá. Eu trago no primeiro slide os objetivos da aula de hoje. Acompanhe comigo. Trago como objetivo entender o conceito de consolidação de balanço. Afinal, o que é uma consolidação de balanço? Conhecer o conjunto completo de demonstrações contábeis, aqueles obrigatórios, e também quais destes deverão ou devem ser consolidadas, né? Quais os demonstrativos eu tenho a obrigatoriedade, segundo a legislação brasileira, de apresentar de forma consolidada. Legal? Realizaremos também lançamentos de consolidação nos papéis de trabalho. Então, nós vamos apresentar algumas temáticas de exemplo e também, em sequência, vamos trabalhar alguns exemplos de consolidação de balanço. Portanto, eu peço para que você já deixe preparado a sua calculadora, pois iremos proceder a alguns cálculos e aí eu gostaria que você tivesse em mão para já ir assimilando estas informações, efetuando os cálculos, preenchendo algumas tabelas que nós apresentamos aqui no nosso material de estudo. Legal? Muito bem. Dando sequência, então, vamos aqui iniciar na fase de conceitos. Vamos conceituar com você o tema consolidação. Lá no quadro, olha só, a consolidação das demonstrações financeiras consiste, basicamente, na soma das contas das demonstrações individuais. Muito bem, então só vamos fazer aqui um gancho. Quando eu falo de demonstrações financeiras, você logo se remete naquelas principais, balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, que por sua vez todas as empresas devem apresentar de forma individual. Cada empresa apresenta o seu demonstrativo, apresenta o seu balanço, apresenta a sua DRE, sua DFC, sua DMPL e assim por diante. A partir do momento em que eu sou uma investidora, eu tenho algumas obrigatoriedades. A legislação solicita para mim que eu consolide esses demonstrativos, ok? Então, olha só. Consolidação, soma das contas das demonstrações individuais, da controladora e de suas controladas, apresentando-as como uma única entidade. Então, eu, enquanto investidora, confecciono o meu balanço patrimonial. A empresa a qual eu invisto, né, a controlada, elas também devem apresentar, devem confeccionar os seus demonstrativos de forma individual. Porém, quando se trata de uma controladora, e nós vamos entrar um pouco mais adiante no CPC, que vai tratar exatamente esse tema, o CPC 36, quando se trata de uma controladora, tem a necessidade de fazer a consolidação, de acordo com a Lei 6.404 também. Mas então por quê? Por que existe a consolidação? A consolidação permite uma visão mais geral, mais ampla e abrangente e para melhor compreensão do que os inúmeros balanços isolados de cada empresa do grupo. Vamos pensar, né? Você já deve ter ouvido falar das empresas holding. As holdings são aquelas empresas que, na sua maioria, têm o papel de investimento, né? Vamos investir em outras empresas. Imagina só se você tiver que analisar o patrimônio
e colocando-se nessa situação de que a holding ela é a controladora das demais, das investidas, pense comigo, como é que você vai avaliar todos os investimentos de todas as empresas, inúmeras empresas, da qual a holding faz participação? Existe aqui uma grande dificuldade, né? Tem muitas empresas que investem aí em 50 empresas, tem 50 empresas investidas. Você vai avaliar balanço por balanço. Imagine a dificuldade que nós temos aqui. Então, existe essa técnica, a consolidação da demonstração, onde, olhando um único demonstrativo, você praticamente estará vislumbrando todos os investimentos daquela holding. Em apenas um único demonstrativo, um balanço patrimonial, uma demonstração de resultado de exercício. Viu que interessante? Viu que bacana? Então é importante você saber a técnica de consolidação de balanços patrimoniais, técnica de consolidação das demonstrações financeiras. Voltando lá no quadro comigo, olha só. De acordo então com o CPC 36, na sua terceira revisão, demonstrações consolidadas são as demonstrações contábeis de grupo econômico, ou seja, quando fala de grupo econômico, é que estão dentro do mesmo grupo de relacionamento econômico, controlada e controladora, investidor e investida, ok? Então, de um mesmo grupo econômico em que os ativos, passivos, patrimônio líquido, receita, despesas e fluxos de caixa da controladora e de suas controladas são apresentados como se fossem uma única entidade econômica. Então, este é o objetivo, aí já apresentando de acordo com o próprio CPC. Eu vou visualizar todas essas empresas, através dos seus relatórios contábeis, em apenas um único relatório. Vou vislumbrar todas as informações, ativo, passivo, resultado, quando eu digo resultado, receita, despesa, tudo em um único demonstrativo, em um único balanço patrimonial, em uma única demonstração de resultado de exercício. Vou conseguir, assim, ter uma visão melhor, uma visão mais ampla de todo o investimento que aquelas companhias possuem, né? Lembrando que os resultados que forem auferidos lá na investida, de certa forma, terá o seu reflexo aqui na investidora. Dependendo, neste caso, do grau, do volume de investimento, certo? Então, nós vamos aqui aprender, analisar e como é que nós utilizamos essa técnica de consolidação de balanço. Vamos seguir comigo lá no quadro. Consolidação de balanços reflete, então, a situação econômico-financeira da empresa investidora e, consequentemente, de suas controladas, as empresas a qual ela possui relevância e também possui investimento suficiente para a controlar, com características de controladora, como então se fosse uma única empresa. A obrigatoriedade de consolidação das demonstrações contábeis, então, obrigatoriedade da consolidação, se falando a nível Brasil, ela foi introduzida pela Lei 6.404. A técnica propriamente dita já era existente, né? Só que no Brasil ela foi introduzida, foi amplamente divulgada e começou a ser mais praticada, e de forma até mesmo por exigência legal, a partir da Lei 6.404, de 76, através dos seus artigos 249 e artigo 250. Esses dois vão tratar exatamente das obrigatoriedades, o que deve ser consolidado, como deve ser consolidado e algumas peculiaridades que, na consolidação de balanço, nós, profissionais, devemos tomar nota. Só para nós deixar bem evidenciado aqui, você já está acompanhando essa disciplina já há 2 aulas, já tivemos 2, essa é a nossa terceira. A todo momento nós recorremos a um regulamento, a Lei 6.404. No comecinho do semestre, no comecinho da disciplina, eu disse para você que a Lei 6.404 é basicamente a Bíblia das SA, né? É um livro de cabeceira. Para quem trabalha com sociedade anônima, tem que ter esta lei
na cabeceira de cama. Tem que fazer a leitura, tem que ter o seu entendimento, porque todas as práticas contábeis aplicadas às leis de sociedade anônima, às leis de capital aberto, às empresas de capital aberto, às empresas de sociedade anônima, estão transcritas e estão ali na Lei 6.404. É lógico, existem outros regulamentos, CPCs, o CFC, sim, existe, mas uma base geral está na Lei 6.404. Então, até a nossa terceira aula, olha só, comentamos com ela na primeira, falando dos artigos 227, 228, 229, que se tratava da incorporação, fusão, cisão. Voltamos agora, mais uma vez, a falar dela na consolidação. Então, é um mecanismo legal muito importante para a atuação profissional, para a nossa atuação profissional enquanto contadores, ok? Então, vamos lá, vamos conhecer esses artigos, né, para nós entendermos mais a fundo a sua aplicação no estudo da consolidação. Então, olha lá, Lei 6.404, artigo 249. A companhia aberta que tiver mais de 30% do valor do seu PL, representado por investimentos em sociedades controladas, deverá elaborar e divulgar juntamente, observem, juntamente com as suas demonstrações financeiras. Então, eu tenho que elaborar, quando se trata de controlada, eu tenho que elaborar juntamente. Então, eu tenho que, primeiramente, apresentar as minhas demonstrações individuais. Apresento as minhas demonstrações individuais, porque está falando, juntamente com as suas demonstrações financeiras, as demonstrações consolidadas, nos termos do artigo 250. Então, se eu tenho investimentos em outras companhias e a sua representatividade é mais do que 30% do valor do seu PL, eu terei que apresentar as minhas demonstrações de forma consolidada também, certo? No seu artigo 250, aqui nós já começamos a aprofundar um pouco mais as consequências, os termos e a própria prática da consolidação. Artigo 250. Das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas, importante, vamos frisar, importante, hein? Serão excluídas, primeiro, as participações de uma sociedade em outra sociedade. Nós vamos aqui tentar ilustrar para você. Eu tenho a empresa A que investiu 100% do capital da empresa B, 100% do capital da empresa C e 100% do capital da empresa D. Quando nós fizemos investimento, e aí foi tema da nossa segunda aula, lá no nosso ativo circulante, ou até mesmo se tratando do ativo não circulante, nós tínhamos o grupo lá de investimento. Então, o que significa? Significa que na empresa A, vamos aqui, na empresa A, eu tenho aqui, ó, investimento na empresa B, investimento na empresa C e investimento na empresa D, né? Representando 100% do capital destas. Em contrapartida, se nós pegarmos a empresa B tem o seu PL, né? 100% do seu PL, a empresa C tem 100% do seu PL e, consequentemente, a empresa D também tem a sua representatividade no seu PL. Quando nós fazemos a consolidação, e é exatamente o que o item 1 coloca, as participações de uma sociedade em outra, nós vamos eliminar quem? Nós vamos eliminar as suas participações lá na empresa alfa. Senão eu teria o quê? Uma redundância de informação lá no nosso patrimônio líquido, certo? Porque esses investimentos, as categorizações desses investimentos já estão sendo contabilizadas lá
no patrimônio líquido dessas empresas. Então, se eu manter esses investimentos aqui, significa que eu terei uma redundância de informação. Por isso que eu faço a eliminação. Faço a eliminação desta informação. Tudo já está dentro do próprio capital da investidora. Consequentemente, também os reflexos do capital social das outras empresas. Muito bem. Agora, a empresa A, ela também investiu na empresa E. Só que neste caso aqui, ela investiu apenas 60%. Só 60%. Então, neste caso, nós vamos ter uma figuração um pouco diferente, porque nós vamos eliminar apenas 60% da empresa E, do investimento presente, né? Aqui se torna um grupo único comum. Grupo único comum. Mas aqui eu tenho um investimento diferente, onde não é 100% da empresa A. Isso tudo, quando se fala de consolidação, tem que ser analisado, tem que ser aqui amplamente, né, calculado e verificado para você não cometer nenhum erro quando vai fazer a consolidação. A, B, C e D é um grupo só, um grupo único, então eu tenho que fazer as suas respectivas eliminações. Quando eu tenho apenas participação menor, né, não representando 100% do PL, aí deve ser analisado e feito a sua equivalência de acordo com a sua participação. Muito bem, voltando, no seu item 2, né? Artigo 250, no seu item 2º, os saldos de quaisquer contas entre as sociedades. Saldo de quaisquer contas entre as sociedades. Vamos tentar também, de uma certa forma, ilustrar esse dado para você. A empresa A e a empresa B. Vamos tratar aqui de duas empresas. Na empresa A, aqui no seu ativo, falando uma conta que é bastante comum, estoque. Só que desses estoques aqui, eu tenho aqui um estoque da controlada B. Da controlada B. Então eu tenho aqui, ó. Né, em alguma operação eu precisei que fosse transferido da minha controlada B para dentro da controladora A. Já a controlada B, no seu passivo, vai ter algumas informações lá do tipo que a minha controladora A possui dados do meu estoque, né? 50 do meu estoque, ou seja, é uma informação equivalente à outra, né? A empresa A tem um direito no seu estoque que, na verdade, é da empresa B. E a empresa B tem um passivo no seu estoque que é em contrapartida da sua controladora. Esses dados, eles também devem ser eliminados. O efeito desses dados devem ser excluídos do seu demonstrativo, ok? Para nós tentarmos esclarecer um pouco mais. Vamos pensar em contas a receber e contas a pagar. A empresa A fez uma venda, né? Efetuou uma venda para a empresa B. Então tem lá, ó, a receber. Tem um a receber. De quanto? Ah, de R$1.000. Muito bem. A empresa B, ela tem o a pagar. De quanto? De R$1.000. Que é referente à compra que ela fez da empresa A. Quando eu faço a consolidação desses dois demonstrativos, né, eu vou consolidar esses dois demonstrativos, torná-lo um único balanço, o impacto de um débito para um crédito, eles devem ser desconsiderados. Eu devo para a empresa B, mas, poxa, eu domino 100% da empresa B. Por que eu vou ter que deixar o meu contas a receber? Pera aí, a empresa B é 100% da empresa A. Então, por que eu tenho que apresentar o contas a pagar? Né? Então, esses dados, quando se trata então, de informações que são saldos, né, entre as próprias empresas, entre a controlada e a controladora, esses dados, essas informações devem, então, ser excluídos. Okay? Então, aqui, ó,
as das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas as participações, como nós vimos aqui, e o item 2, os saldos de quaisquer contas entre as sociedades. Legal? Dando sequência, no item 3, vamos ver o que o item 3 do artigo 250 coloca para nós. O item 3 já trata assim, ó. As parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados e do custo de estoques ou do ativo não circulante que corresponderem a resultados ainda não realizados de negócios entre as sociedades. Então, se eu tenho resultados do exercício, vamos aqui fazer a prática bem simples do resultado do exercício, que a empresa controlada auferiu, consequentemente, o reflexo, aí quando se tratar do método de equivalência patrimonial, lógico, óbvio, né? Eu tenho já parte daquele resultado, já é da minha empresa. Então, eu também terei que excluir o reflexo desse resultado, uma vez que ele já teria sido reconhecido pelo método de equivalência patrimonial. Né? Por quê? Um resultado positivo, um lucro ou um prejuízo, ele vai trazer impactos lá no nosso patrimônio líquido, no patrimônio líquido da empresa investida, da controlada. Consequentemente, esses reflexos na consolidação seriam somados, esses valores seriam somados na consolidação. Poxa, mas a empresa controladora já detém partes do capital ou todo o capital da empresa controlada. Então, esses valores, essas informações também serão excluídas. Então, parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados, do custo de estoques ou do ativo não circulante que corresponderem a resultados, ainda não realizados, de negócios entre as sociedades. Com base nesses três itens, o que nós já começamos assim a dar como dica na consolidação? Aquelas informações que são pertinentes, né, ao grupo econômico, que dão origem, de fato, ao próprio investimento na controlada, na investida, eles não deverão surtir efeitos na consolidação. Né? Eu devo para a empresa controlada. A controlada tem um saldo a receber. Não tem lógica eu apresentar as duas informações. Então, eu elimino esses dois dados, porque uma vai pagar para a outra, os reflexos dos dados, dos ganhos, serão em consequência uma na outra. Então, eu retiro esses dois dados, essas informações, e faço a consolidação do demonstrativo contábil. Nós vamos entender isso um pouco mais adiante, quando nós entrarmos com as práticas, os exemplos práticos da consolidação do balanço e da demonstração de resultado do exercício, ok? Então, volte lá no quadro comigo. Olha só, consolidação então. Afinal, qual que é o objetivo, né? Qual que é o objetivo de se fazer ou de se apresentar os demonstrativos contábeis de forma consolidada? Então, é apresentar aos leitores, aí neste caso destacamos, né, principalmente acionistas e credores, os resultados das operações e a posição financeira da sociedade controladora e, consequentemente, as suas controladas, como se o grupo fosse uma única empresa, que tivesse uma ou mais filiais, ou, no caso, divisões de negócios. Eu vou pensar tanto a controladora como a controlada, quando se fala de consolidação, vou pensar como se fosse uma única empresa. Eu tenho caixa 100 na empresa A, e quando eu coloco empresa A e empresa B, sempre pensando controladora e controlada, e na empresa B eu tenho 100. Então, na consolidação, né? Eu tenho 200. Via de regra, é isso que iremos fazer. É isso que vamos praticar. Quais são os problemas, né? Então, professor, então é fácil. E com certeza é fácil, não tem grandes dificuldades, não. Qual que é o ponto-chave, né? Aí nós recorremos ao artigo 250 da Lei 6.404 para tomar nota, né? Temos que excluir as participações de uma sociedade em outra, temos que excluir os saldos de quaisquer
contas, né, entre as sociedades e também teremos que excluir parcelas de resultado, equivalência patrimonial, custos, estoques e assim por diante. Informações que estejam presentes no ativo circulante, ativo não circulante das empresas, mas que são ligadas, né? São de operações que ligam uma empresa à outra. Por quê? Por que eu tenho que fazer a consolidação, então? Para quê? Permitindo, assim, uma visão mais geral, abrangente e melhor compreensão do que inúmeros balanços isolados de cada empresa. Nós já colocamos logo no início. Imagina se nós tivéssemos que fazer uma análise de uma holding que possui lá 10 investimentos, 10 participação societária. Teríamos que pegar balanço a balanço, fazer as suas reflexões, fazer as suas análises, tirar os seus indicadores, os seus índices, tomar ali alguma decisão. Só que a decisão é em cima da holding, é em cima da investidora, da controladora. Imagine quão difícil seria ter que trabalhar com esses balanços isolados. E aí surge então, né, a técnica, né, a implantação, principalmente aqui no Brasil a partir de 76, pela Lei 6.404, como uma obrigatoriedade, de se consolidar as informações, de consolidar balanço, consolidar demonstração de resultado de exercício, para principalmente auxiliar investidores, pessoas interessadas de modo geral, mas principalmente investidores, auxiliá-los na interpretação destes números, dessas informações. Legal? Então, em tema, é a soma dos dados de cada balanço. Cada empresa a qual eu participo, eu consolido em um único demonstrativo. Lembrando, nos critérios de consolidação e as regras para que a empresa, né, esteja situada na questão de obrigatoriedade de apresentar os demonstrativos de forma consolidada. Legal? Vamos tratar de alguns termos agora. Olha lá. De acordo com o CPC. Então, no CPC 36, demonstrações consolidadas. Né? Nós já falamos aqui controladora, controlada, mas afinal, o que é uma controlada e o que é uma controladora? Vamos ver? Quando eu falar controladora, controladora é uma entidade, é uma empresa que controla uma ou mais controladas. Né? Então, a controladora não necessariamente possui um único investimento. Eu, enquanto controlador, eu posso ter 2, 3, 4, 5, 10, 20, depende do meu porte, da minha capacidade de investir em outras companhias. Então, eu posso ter bastantes negócios de investimento, certo? Então, se eu tenho esses investimentos, eu sou considerada controladora. E controlada? Controlada é a entidade, é a empresa que se torna, que é controlada por uma outra entidade, né? Por uma outra empresa que faz a necessidade. E aí, só lembrando, né? Lá no artigo 249, quem é que é considerado e quem é que precisa apresentar a consolidação? Aquela empresa, aquela entidade, né? Aquela sociedade, companhia aberta que tiver mais de 30% do PL representado neste caso, ou seja, que possui mais de 30% do seu patrimônio líquido em investimentos por sociedades controladas. Então, se eu tenho mais de 30% do meu patrimônio em situações de empresas controladas, eu terei que consolidar as informações. Vou apresentar o meu balanço enquanto controladora e vou apresentar o balanço consolidando as informações de investimento, certo? Considere um grupo composto por duas empresas, a controladora A e a controlada B. Né? Vamos aqui agora adentrar alguns exemplos para que os conceitos que nós vimos até agora tenham melhor entendimento. Considere ainda que nos balanços patrimoniais dessas duas empresas, os grupos das disponibilidades estejam assim compostos, assim apresentados. Vamos lá, vamos praticar um pouco. Nós temos aqui, ó, dois quadros.
O primeiro, a controladora A, apresenta aqui, ó, no caixas e bancos, R$ 10.000 de saldo. Aplicações de liquidez imediata, R$ 5.000 de saldo. Perfazendo um total de R$ 15.000 nas suas disponibilidades. A controlada B, e pensando assim que a controladora A, ela controla a empresa B, caixas e banco, um total de R$ 8.000, aplicações de liquidez imediata, R$ 32.000. Perfazendo um total de disponibilidades nessa empresa, na controlada B, um total de R$ 40.000. Como é que vai ficar, então, a apresentação, pensando neste balanço patrimonial? A apresentação do balanço consolidado. Então, olha lá, ó, balanço consolidado para o grupo das disponibilidades. Como ficaria? A estrutura do meu ativo, ativo circulante, disponibilidades. Caixas, eu faço a soma dos R$ 10.000 que foi apresentado pela controladora, mais R$ 8.000 que foi apresentado no balanço patrimonial da empresa controlada B. E nas aplicações, a mesma coisa. A empresa controladora A apresentou R$ 5.000, enquanto a empresa controlada B apresentou R$ 32.000. Se nós fizermos a soma, R$ 18.000 para Caixa e Banco e R$ 37.000 para aplicações de liquidez imediata. Total do nosso grupo de disponibilidade, R$ 55.000, né? Então, somamos as duas informações, somamos as contas patrimoniais lá do nosso ativo, Caixa e Banco, uma com a outra, perfazendo 18.000. E a de baixo, as aplicações financeiras, perfazendo um valor total de R$ 37.000. Consolidação é isso, unir os demonstrativos contábeis entre controladora e controlada. Olha no quadro comigo, olha só. A técnica, então, de consolidação consiste também em identificar contas que tenham reciprocidade entre empresas do grupo e proceder à sua eliminação. É o caso do contas a receber e o contas a pagar entre uma empresa e outra. A sua relação, a sua correlação entre uma e outra. Essa correlação refere-se principalmente a direitos de uma empresa contra obrigações de outra empresa e também receitas de uma contra despesas de outra. Reconheço despesa de dividendos e eu tenho receita de dividendos. Eu tenho um contas a pagar referente a uma venda e na outra empresa eu tenho um contas a receber, contas a receber referente a uma venda e um contas a pagar referente a uma compra. Identifiquei que essas operações, esse a receber e esse a pagar, é de uma para com a outra, então sim, eu vou fazer a sua eliminação do balanço patrimonial consolidado, certo? Basicamente, consolidação de balanço é isso, lembrando das questões das exclusões, né, que teremos que praticar. Nós vamos fazer agora uma breve pausa para perguntas. Esse é o momento, envie através do chat, o nosso tutor Paulo já está lá à disposição. Participe, envie a sua pergunta, seu comentário. Nós retornaremos daqui a pouco com a sua contribuição. Até já!
Muito bem, pessoal, temos uma dúvida lá de Minas Gerais, a aluna Soliane. Um grande abraço para Minas Gerais e em especial para a aluna Soliane. Ela está com dúvida na consolidação das contas. Consolida somente as contas do ativo, professor? Não, Soliane, nós vamos consolidar todas as contas dos demonstrativos financeiros, todas as contas do balanço patrimonial, ativo, passivo, patrimônio líquido e também as contas de resultado, receita, custos e despesas. Todas as contas serão consolidadas. Lembrando dos ajustes que deverão ser procedidos quando se trata de alguma correlação entre as empresas. Legal? Espero que você tenha aí entendido a explicação do professor agora. Continue participando. Então vamos lá, vamos dar sequência na nossa aula. Vamos falar um pouco agora das demonstrações financeiras, das demonstrações contábeis. Qual é o conjunto completo das demonstrações contábeis? Uma boa pergunta para a prova, né? De acordo com o CPC 26, apresentação das demonstrações contábeis, o conjunto completo de demonstrações contábeis compreende balanço patrimonial, demonstração do resultado abrangente, a famosa DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. E aqui agora eu faço uma breve pausa para comentarmos. Algumas pessoas falam, a DLPA então acabou, professor, ela deixou de existir? Lembrando que a DLPA, ela está dentro da DMPL. Então, se eu apresento a DMPL, eu não preciso apresentar a DLPA. Mas em qual situação ainda se apresenta a DLPA? As pequenas empresas, né? Empresas de pequeno porte, as empresas que normalmente são feitas até com contabilidade terceirizada, usa-se ainda a apresentar a DLPA. Mas se você optou, desde que já não esteja obrigado, né? Optou em fazer a DMPL, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, perfeito, deixa de apresentar a DLPA. Temos também a demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado e as notas explicativas. Vamos aqui fazer um breve comentário nas notas explicativas, né? Muitos alunos, muitas pessoas, até mesmo profissionais, ficam em dúvida, né? O que deve constar nas notas explicativas? E oportunamente, falando de consolidação de balanço, quando nós fazemos essa consolidação entre contas do ativo e contas do passivo, as notas explicativas deverão contemplar esta informação. Olha, temos contas de empresas correlacionadas e que vão ser excluídas na consolidação, né? Tem que ser contemplado, então, esta situação na consolidação das demonstrações contábeis e, consequentemente, nas notas explicativas, né? Você que tinha dúvida de alguma informação na NE, nas notas explicativas, está aqui alguns tópicos específicos. Aquelas contas que eu vou fazer a exclusão. É bom constar nas notas explicativas. Legal? Lembrando que o auditor vai fazer lá a sua vista nas notas explicativas e não estando contempladas, você pode ter ali alguma anotação no relatório de auditoria. Então, já fique aqui a dica, né? Conste essas informações nas NEs. Agora, quando se fala de consolidação, quais demonstrações eu deverei consolidar? Vamos ver? Demonstrações abrangidas pela consolidação. Balanço patrimonial, né? De fato, o principal demonstrativo. Demonstração do resultado do exercício. Demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado. Quando eu estou ali obrigado, então, a apresentar a consolidação dos demonstrativos, e serão esses 4 demonstrativos que deverão ser apresentados de forma consolidada. Né? Aí nós vamos ali, analisando cada evento, cada tópico, cada informação, o que eu deverei contemplar ou não na consolidação. Alguns procedimentos de consolidação, olha só. É simplesmente chegar lá e somar as contas? Não é bem por aí, né? Qualquer trabalho que nós vamos fazer hoje exige um pouco de planejamento. Então, procedimentos de consolidação. Ter em mãos as demonstrações contábeis das empresas que serão consolidadas,
controladora e empresas controladas, as investidoras e investidas. Primeiramente, a técnica básica é somar os saldos das contas. Então, eu vou usar lá uma planilha eletrônica, um papel de trabalho, para fazer essa soma das contas e promover os ajustes para que os saldos consolidados representem adequadamente a posição financeira e patrimonial das entidades, do grupo econômico, considerando apenas as transações realizadas junto a terceiros. As informações, as transações que surtirem efeitos nas companhias individualmente, mas que forem executadas entre as próprias empresas, a controladora e a controlada, lembrem-se que nós deveremos excluir do balanço patrimonial consolidado da demonstração de resultado de exercício consolidado. Ok? São aí alguns procedimentos que nós ainda devemos tomar nota. Continuando comigo lá no quadro. De acordo com o CPC 36, as demonstrações consolidadas devem combinar itens similares de ativos passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixas da controladora com as suas controladas. Então, aqui, ó, já fazendo mais uma vez menção à pergunta da aluna Soriane, olha lá. Nós temos que combinar os itens, tanto de ativos, passivos, patrimônio líquido, receita, despesas e também os fluxos de caixa da controladora com as suas controladas. Aqui ficou bem claro, né? Não vai restar dúvida na prova. Item B do CPC 36. Compensar, até mesmo eliminar o valor contábil do investimento da controladora em cada controlada e a parcela da controladora onde? No patrimônio líquido de cada controlada, certo? Quando nós tratamos do item 2 da Lei 6.404, do artigo 250, era esta instrução que o CPC está trazendo aqui, que estava sendo mencionado e exigido lá no artigo 250, no seu item 2, né? A compensação dos investimentos, aquele investimento e participações societárias entre companhias avaliadas, então, pelo método de equivalência patrimonial também, ok? Item C, eliminar integralmente ativos e passivos, patrimônio líquido, receita, despesas e fluxos de caixa intragrupo relacionados a transações entre as próprias entidades do grupo, ou seja, resultados decorrentes de transações intragrupos que sejam reconhecidos em ativos, tais como os estoques, ativos fixos, que são os nossos longo prazo, nossos imobilizados, estes serão então eliminados integralmente. Operações entre as companhias que resulte em um ativo, por exemplo, o estoque, que resulte em um ativo fixo, imobilizado, estes deverão ser eliminados integralmente da consolidação das demonstrações contábeis. Muito bem, nós colocamos, né, a consolidação, eu vou simplesmente pegar lá os balanços e somar e pronto? Não. A auditoria se usa bastante isso, controladoria e todas as atividades praticamente relacionadas à contabilidade usa bastante isso. O quê? Papéis de trabalho. Na consolidação de balanço não é diferente. Na aplicação dessa técnica não é diferente. Então, a consolidação das demonstrações contábeis normalmente é feita por meio de papéis de trabalho, onde devem constar o quê? Os procedimentos que serviram de base para a consolidação dos demonstrativos, né? Ou seja, o resumo, né? O que eu usei, quais foram as informações que eu usei,
como foi que eu apliquei alguns conceitos, como foi que eu eliminei saldos, né? As eliminações que foram efetuadas, adições que porventura foram efetuadas. Esses dados, essas situações devem estar contempladas no papel de trabalho. Mas, professor, hoje estamos numa era digital? Sim. O sistema faz isso? Sim. Quem parametriza? O contador, o profissional. O profissional vai lá e faz a parametrização de consolidação dos demonstrativos contábeis. Existe já a ferramenta para isso, com certeza. Quem trabalha aí com sistema contábil já vai de praxe saber que existe a consolidação. Mas nós, profissionais, temos que parametrizar a ferramenta. Parametrizou a ferramenta, vai gerar todas as consolidações possíveis. E isso sim é muito importante, né? Numa era digital não há que se falar de fazer prática manual. Só que a análise dessa consolidação, a responsabilidade é nossa. Somos nós, profissionais contadores, que temos que ir lá e avaliar se o mecanismo eletrônico procedeu de forma correta à consolidação do demonstrativo, né? Uma vez bem parametrizado, uma vez bem analisado, com certeza estará aí de uma forma bem apresentada e dentro da legalidade, certo? Temos uma questão para reflexão. Os papéis de trabalho devem ser guardados pelo contador? Por quê? Deixe você refletir aqui uns minutinhos. Eu volto daqui a pouco com a sua participação. Até já!
Muito bem, nós temos bastante participação, infelizmente não dá para ler todas, nós pegamos aqui algumas juntamente com o Paulo para nós conversarmos. Temos aqui a participação lá de Piauí. Sobre a questão dos papéis que a empresa precisa guardar, sendo que isso, cada vez mais em processo de relacionamento eletrônico, é mais escasso. Ou seja, embora não haja previsão legal, devem ser mantidos pelo empregador por tempo indeterminado vários documentos, como, por exemplo, a folha de pagamento dos empregados, os livros de inspeção do trabalho, o livro de registro de empregados, para uma futura fiscalização. Muito bem, é uma questão bastante, contribuindo aqui com a nossa reflexão, além dos papéis de trabalhos, que nós estamos comentando da consolidação, toda a tarefa desenvolvida por nós profissionais contábeis devem ser mantidas em guarda. Por quê? Temos fiscalizações, temos que prestar contas, se eu tenho uma ação trabalhista, se eu tenho uma ação fiscalizatória, uma ação de um governo, uma ação da CVM, se falando de consolidação e que pede alguma explicação sobre a consolidação do balanço, eu tenho que ter os papéis de trabalho para apresentar para o fisco, para a CVM ou para quem estiver fazendo o questionamento, ok? Então, é muito importante, deve ser guardado, sim, período aí de 5 anos até entrar na sua fase de decadência. Participaram dessa questão para reflexão o polos do Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Infelizmente mesmo, não dá para ler todas. Um grande abraço e obrigado pela participação de cada polo. Nós temos agora aqui uma pergunta. Uma empresa consolidadora tem relação com as consolidações dessas contas? Qual a função das empresas consolidadoras? Bom, eu vou tentar aqui, pensando que você, ao colocar consolidadora, esteja se referindo à empresa investidora. Então, evite usar este termo consolidadora, principalmente quando você vai se referir a esse tipo de questionamento. Penso eu que você está se referindo à investidora. A empresa investidora tem responsabilidade sobre as contas, sobre a consolidação? Tem sim. Uma vez que ela está fazendo a consolidação de uma empresa a qual ela é controladora. Ela faz o controle daquela empresa investida. Então, ela tem responsabilidade sobre a empresa investida e sobre os dados que estão sendo apresentados de forma consolidada. Eu espero que seja essa resposta que você esteja esperando em relação ao termo que você utilizou na pergunta, consolidadora e investidora. Se ainda não for a sua resposta, envie novamente, reformule a pergunta para nós, por gentileza, e o Paulo irá nos repassar, ok? Se já estiver tudo ok, manda um ok para o Paulo lá também, para nós ficarmos aqui cientes de que solucionamos a sua dúvida. Muito bem, dando sequência na nossa aula, vamos trabalhar aqui os exemplos práticos. Vamos lá, olha, informações para fins de consolidação. Nós vamos ter aqui 2 demonstrações, e alguns dados desses demonstrativos são importantes. Receitas decorrentes de operações entre controladora e controlada. A controladora A alugou imóvel para a controladora B, no valor de R$60. Resultado de equivalência patrimonial. A controladora A participa em 100% do capital da controlada B. Com isso, vamos entender como é que vai ficar aqui a consolidação da demonstração de resultado do exercício. Receitas, eu tenho R$915 valores, não vamos mencionar aqui reais, R$915 para a empresa A e 315 valores para a empresa B. A soma dos dois, 1.230. Ótimo, então é assim que eu vou fazer a consolidação, professor? Isso mesmo, perfeito. Detalhe, antes de adentrarmos a soma dos valores, o que é importante nós fazermos? Os respectivos ajustes. Lembra-se que no enunciado colocamos que a empresa A tinha situações de aluguel com a empresa B e também a empresa A participa com 100%. É detentora de 100% de investimentos da controlada B. Então, nós temos que fazer os ajustes. Observem
Como que nós faremos o ajuste? Nós temos as receitas que a empresa A obteve com a empresa B, com a locação do imóvel. Então, nós vamos eliminar esta receita. Como que nós vamos eliminar? Se no resultado ela é credora, nós vamos eliminar fazendo um lançamento devedor. Observem em seguida que nós teremos saldo zero. Na empresa B, este valor está lançado como despesa. Está aqui dentro dos R$ 150 de despesas operacionais. Nós vamos eliminar uma despesa. Despesa é de origem devedora. Para nós eliminarmos um lançamento devedor, nós faremos um lançamento a crédito. Lembrando, este é o papel de trabalho para nós fazermos a consolidação do balanço ou da demonstração de resultado de exercício. Em especial, faremos os lançamentos nestas colunas aqui. Então, se você observar, o que nós estamos fazendo? Estamos eliminando as informações 60 aqui de dentro e também 60 de dentro das despesas. Agora sim, vamos fazer a soma. 915 com 315, não tivemos nenhum ajuste, 1.230. Custo das mercadorias, 450 com 130, 580. Não tivemos também nenhum ajuste a proceder. O lucro bruto, 465 com 185, 650. Agora sim, observe na despesa. 300 mais 150 menos 60, igual a quanto? 390. Nas receitas ou outras receitas operacionais, a mesma coisa. 60 de receita menos o ajuste de 60, menos 60, o resultado será zero. A equivalência patrimonial também teremos que ajustar, teremos que eliminar do resultado. Sendo assim, a empresa A teve uma equivalência patrimonial de R$ 35, que foi justamente o lucro que a empresa B apresentou. Então, nós vamos eliminar. Como que nós eliminamos? Fazendo um lançamento a débito, aqui na equivalência patrimonial, porque ela entrou como uma receita, e faremos o lançamento a débito no lucro da empresa para eliminarmos os valores. Sendo assim, equivalência patrimonial zero e o lucro fica sendo apenas da empresa A, R$ 260, ok? Agora ficou tranquilo, né? Tendo feito essa prática, esse exemplo, vamos fazer uma atividade rapidinho aqui em sala. Olha só. Com base nas informações adicionais a seguir, realize a consolidação da demonstração de resultado, fazendo as eliminações das operações entre a controlada e a controladora. Quais são as informações? Letra A. Entre as receitas financeiras da controladora A, R$ 40 correspondem a receitas ganhas. R$ 40 receitas ganhas e recebidas de sua controlada B. E item B. A controladora A participa em 100% do capital da controlada B. Tendo essas informações, nós vamos deixar aí o gabarito, tá aí no quadro para você. Pratique, né? Nós voltaremos dentro de 2 minutos com a resolução dessa atividade. Envie a sua contribuição através do nosso chat, também as suas dificuldades, caso a tenha. Eu volto daqui a pouco. Até já.
Muito bem, alguns pediu para colocar o enunciado ao lado, mas não temos como fazer isso agora aqui no estúdio. Então já vamos fazer a solução dessa atividade, depois você pode praticar em casa, legal? Então vamos voltar lá para o quadro e vamos apresentar então a resolução dessa atividade, como é que vai ficar. Bom, nós tínhamos a situação entre as duas empresas, receitas financeiras da controladora A, correspondente a receitas e ganhos recebidos na controladora B. Então, nós teremos que fazer os ajustes referente a essas receitas. Onde é que nós vamos fazer? Nós temos a situação apresentada aqui, ó. É R$40 aqui, 40 valores aqui, contra receitas financeiras aqui, 40. Então, nós vamos eliminar o impacto desses 40, né, nessas duas contas. Se eu tenho R$40 como despesa na empresa B, eu tenho que eliminar ela do balanço, eu tenho que eliminar da consolidação. Como é que eu vou fazer essa eliminação? Muito simples, eu vou lançar a crédito 40. Com isso, na hora que nós procedermos à soma, os R$40 dessa despesa financeira não surtirá impacto. Nas receitas financeiras da companhia A, eu também tenho que tirar essa informação. Como que eu vou fazer isso? É uma receita. Receita, credor. Para mim eliminar uma receita no resultado, eu tenho que lançar um débito. Eu vou lançar um lançamento a saldo devedor. Então eu vou colocar aqui, ó, os R$40. Sendo assim, receita financeira, despesa financeira, que corresponde a uma operação interempresas, intergrupo, eu elimino da informação contábil, certo? Estou eliminando tanto a despesa quanto a receita da respectiva informação. Muito bem, equivalência patrimonial. Empresa A participa com 100% da empresa B. Se é 100%, 100% do lucro, olha, R$110, que de fato fizemos equivalência patrimonial de R$110. Equivalência patrimonial, resultado, lucro, receita. Vamos eliminar uma receita da empresa A. Como é que eu elimino uma receita? Eu lanço no grupo aqui, ó, na coluna de eliminações, um débito. Então, um débito de quanto? 110 valores, R$110. E como é que eu elimino o lucro lá na empresa B? Mesma coisa. Nós vamos lançar também um débito, porque o lucro é de origem credora. Sendo assim, vamos fazer agora e proceder às somas. 1.000 com 500, 1.500. 350 com 200, 550. 650 com 300, 950. Até aqui não mudou. Despesas operacionais, 200 com 150, 350. Aqui vai mudar a despesa financeira. Vai ficar apenas quanto? 30 menos 30. Por quê? 40 fechou com 40. 30 mais 40, 70. Menos 40, 30. Ótimo. Receitas financeiras, quanto vai ficar? 80. Aqui é um zero. 80 mais nada, nada. Vai dar 80, perdão, zero. 80 com zero, 80. Só que eu tenho um ajuste a proceder de 40. 80 menos 40 vai sobrar quanto de receita financeira? Apenas 40. Equivalência patrimonial, tenho 100, ajustei para menos, tenho 110, ajustei para menos 110, o meu resultado é zero. E o lucro? Eu tenho 610, somo com 110, mas ao mesmo tempo eu tenho um ajuste de menos 110. Sendo assim, o meu resultado vai ser R$610. Legal? Creio que ficou claro, né? Os ajustes ali entre uma empresa e outra, a equivalência patrimonial também sendo eliminada do exercício. Ótimo! Demonstração de resultado de exercício. Vamos agora fazer a consolidação do balanço patrimonial. Chamo você mais uma vez lá no quadro. Primeiro vamos apresentar um exemplo. Direitos decorrentes de operações entre empresas consolidadas. Vamos ver? O item A. A controladora A tem a receber R$50 da controladora B, que consequentemente tem R$50 a pagar para ou a controladora A. Questão de investimentos.
A controladora A possui 100% do capital da controladora B, no valor de R$200. Sendo assim, aqui está os balanços patrimoniais das duas, ou melhor, o balanço patrimonial da empresa alfa, da empresa A, e o balanço patrimonial da empresa beta, a empresa B. Como é que vai ficar? No próximo quadro, nós temos aqui o papel de trabalho para fazer a consolidação do balanço patrimonial. Vamos então proceder inicialmente os ajustes. Se a empresa alfa tem R$50 a receber da empresa beta, eu vou eliminar R$50. O investimento de R$200 eu vou também eliminar, porque posteriormente farei o ajuste no patrimônio líquido. Então tá aqui, ó, R$200. Com isso, bancos, R$800, contas a receber, que antes era 300, passa a ser 250, investimento que eu tinha de R$200, devido ao ajuste, eu considero zero. Totais, saldo consolidado de R$1.050 no meu ativo. E no passivo, como é que fica? Fornecedores, se a empresa beta tinha R$50 para pagar para a empresa alfa, eu elimino R$50 aqui do resultado, do passivo, desculpa, dos R$50 do passivo. Então, somo posteriormente os dois, R$100 mais R$100, menos, porque está a débito, R$50. Um saldo de fornecedores de R$150. O capital social era 100% o investimento da empresa alfa. Sendo assim, eu também vou eliminá-lo da conta. Seria da mesma forma proporcional, se caso o investimento não fosse 100%, né? Se fosse 50%, 60%, eu faria aqui apenas a consolidação parcial. Capital social, então, 750 mais 200, menos 200. Então, o capital social fica com 750. Reservas de lucro, mantém R$150, que só tinha na empresa alfa. Total geral, saldo consolidado, R$1.050, certo? Esse, então, é o exemplo da nossa consolidação. Os impactos de contas a receber e contas a pagar sendo eliminados do balanço patrimonial, consequentemente também investimentos nas companhias, em consequência, o capital social da empresa investida também sendo eliminado da consolidação. Nós temos agora uma prática. Vamos para o quadro? Realize a consolidação do balanço patrimonial da controladora alfa com a sua controlada beta, conforme os dados abaixo. A controlada A tem a receber R$70 da controlada B, que consequentemente tem R$70 a pagar a controladora A. A controladora A possui 100% do capital da controlada B, que representa R$280. Essa tarefa ia ficar de atividade, mas já vamos, devido ao nosso tempo, fazer e apresentar a solução para você. Vamos lá, olha. Só uma observação que no passivo, façam essa correção. O fornecedor da empresa alfa é R$300 e da empresa beta R$120. Então vamos lá, olha, vamos proceder à consolidação do ativo e depois do passivo. Quais são os ajustes que nós precisaremos fazer? R$220 de contas a receber, R$70 é a receber da empresa beta. Então, para me eliminar esses R$70, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lançar um crédito de R$70. Os investimentos, R$280. Também tenho que eliminar, uma vez que é 100% dos investimentos da empresa beta. Então, para me eliminar um débito, né? Ou seja, o saldo no grupo ativo, eu tenho que lançar um crédito também. Então, R$280 sendo lançado aqui no ativo, a título de eliminação de saldo. Bancos, vamos fazer as somas, a consolidação. R$1.100, contas a receber, R$150, investimento, aí fica zero, e a soma total deste ativo vai ficar em R$1.250. Guardem este valor,
R$250. Vamos consolidar agora o passivo. O passivo. A empresa Alfa detinha a pagamento, ou melhor, a empresa Beta tinha para pagar R$70 para a empresa Alfa. Passivo, origem credora. Para eu diminuir um saldo credor, eu tenho que fazer um lançamento a débito. Então, eliminação a débito. Quanto? R$70. Capital social. 100% do capital social da empresa Beta é da empresa Alfa, que nós já eliminamos o investimento. Então, eu tenho que eliminar daqui também. Se é saldo credor, para eliminar, eu vou deixar um saldo, vou fazer um lançamento aqui devedor. Agora ficou fácil, basta nós somarmos os valores. 300 mais 120 menos 70. Vai dar um valor de R$350. Capital social, 750 mais 280 menos 280. Então, R$750. Reservas de lucros, R$150. Soma, né? Soma do total do nosso passivo mais PL vai ser igual a R$1.250, ok? Fechamos assim a consolidação do balanço patrimonial. Consolidamos ativos e consolidamos também o passivo. Para fechar a nossa aula, teríamos um vídeo para apresentar para você, mas devido ao tempo, não será possível. Peço que você assista o vídeo em casa, um vídeo bastante interessante que vai complementar e trazer mais conhecimento para nós sobre consolidação de demonstrações contábeis. Você tem o link no material, assista na sua casa que com certeza será de grande valor para você. Encerramos aqui a nossa terceira aula da disciplina Contabilidade Avançada. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Desejar a todos uma ótima semana, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.